Curas à distância. A cura à distância é um dos fenômenos mais notáveis do mundo, sobrenatural e extrasensorial. Como se processa? Que energia é enviada à pessoa beneficiada? Como se expande esta energia? Como atua? A imagem mental, o pensamento, o sentimento, o desejo, a fé, atingem qualquer distância, vencem todas as barreiras e não sofrem alteração no tempo e no espaço. Por um lado, é fácil explicar a cura à distância. O universo é um só e nós somos um com o universo. Ou seja, com as pessoas, com os seres vivos, com Deus, com a matéria. O meu pensamento e a minha energia são recebidos pela mente subconsciente da pessoa a qual são destinados e realizada a operação corretamente, os resultados acontecem. Jesus fez diversas curas à distância. Uma delas é a seguinte: partiu Jesus daí e se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, porque uma mulher que tinha uma filha possessa de um espírito impuro, assim que ouviu da presença dele, entrou e se lhe lançou aos pés. Era pagã essa mulher, natural de Cirofenícia. Suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o espírito maligno. Respondeu-lhe ele: deixa que primeiro se fartem os filhos. Não convém tirar o pão aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De certo, o Senhor, replicou ela, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Disse-lhe Jesus: por causa desta palavra, vai, que o demônio acaba de sair de tua filha. Foi para casa e encontrou a menina estendida na cama. O demônio tinha saído. Marcos, capítulo 7, versículo 24, versículo 30. Nesta cura à distância, a mãe foi a poente, ou melhor, nesta cura à distância, a mãe foi a ponte entre o curador Jesus e a doente, a filha. Esta ponte era perfeita, pois estava plena de fé e de certeza. Veja você, sendo pagã, se veio a Jesus, era por causa de uma imensa fé no poder do Mestre. Insistiu para que Jesus curasse sua filha, mesmo diante da primeira negativa. Acreditava em Jesus e amava sobremaneira sua filha, pela qual deixou seu país e saiu à procura do Mestre, a quem não conhecia, mas do qual ouvira falar. O resultado foi a cura extraordinária. Pode-se também curar à distância diretamente, sem intermediário. Vou contar-lhe outra cura à distância realizada por Jesus, também com uma pessoa pagã, cuja fé o Mestre a elogiou, de modo todo especial. Acabava Jesus de entrar em Cafarnaum, quando se lhe apresentou um centurião com esta súplica: Senhor, tenha em casa um servo que está de cama, com paralisia, e sofre grandes tormentos. Respondeu-lhe Jesus: irei curá-lo. Tornou-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e meu servo será curado. Pois também eu, embora sujeito a outrem, digo a um dos soldados que tem as minhas ordens: vai acolá, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E a meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que não encontrei tão grande fé em Israel. E disse Jesus ao centurião: vai-te e faça-se contigo assim como creste. E na mesma hora o servo recuperou a saúde.
Mateus capítulo 8, versículo 5, versículo 13. Nesta cura, o intermediário foi aquele oficial romano. Nos dois casos, não foi a religião que propiciou a cura, mas a fé das pessoas desejosas de que Jesus curasse. No primeiro caso, a menina recebeu a energia curadora, independente de sua vontade, pois se achava em estado psicótico. Já no segundo caso, é possível que o servo do centurião romano também desejasse ardentemente a cura por meio de Jesus. Mas é digna de nota a fé ilimitada dos dois intermediários, isto é, da mãe e do centurião, ambos pagãos. Quando se juntam as orações das pessoas doentes e das sadias, a energia curadora encontra um canal mais aberto e jorra com maior impetuosidade. Mas, se você deseja o bem a alguma outra pessoa que não está ligada nesse tipo de processo curador, ou não aceita seus conselhos, ou não tem forças para deixar o caminho doentio, como por exemplo os ateus doentes, os psicóticos, os dementes, os viciados na bebida ou no tóxico, use o método da cura à distância e terá maravilhosos resultados. Uma noite por semana realizo uma sessão de cura para o público. Num determinado momento, enquanto as pessoas ainda estão em nível alfa, peço para trazerem mentalmente algum de seus familiares doentes ou necessitados de algum benefício especial. Muitas curas têm acontecido nesse momento, com esses familiares que estavam longe do local da sessão e mesmo nem sabiam que estavam sendo levados mentalmente para a cura. A cura por meio de Jesus. Certa noite, ao realizar uma sessão de cura na cidade de Restinga Seca, uma senhora pediu-me para escrever uma oração a fim de ser distribuída às pessoas que comparecem na sessão de cura. Escrevi este texto, que foi distribuído e que trouxe muitos benefícios. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus para lhe pedir a cura de seus males e sofrimentos, o mestre olhava a cada uma com carinho e as curava. Para o cego, para o aleijado, para os leprosos, para os acometidos de câncer, para os surdos, para os mudos, para os diabéticos, para os que viviam sob intensas dores, para os tristes, para os deprimidos, para os neuróticos, para os nervosos, para os psicóticos, para os desanimados, para os frustrados, para cada um, ele estendia a mão divina e dizia: vai em paz, a tua fé te curou. Você também é um na multidão dos necessitados. Você está sofrendo de um mal rebelde aos tratamentos. Você está sofrendo de alguma tortura ou amargura interior? Sim, você também agora é um na multidão dos que procuram Jesus. E Jesus para diante de você, neste instante, e diz-lhe, com o mesmo carinho, a mesma coisa que disse aos outros, há quase 2000 anos atrás. Vai em paz, a tua fé te curou. E você então feliz, certo de que assim é, e assim será, ora esta prece agradecida. Muito obrigado, Senhor, pela cura. Muito obrigado porque Tu me ouviste. Tu sempre ouves, com bondade e amor, a todo aquele que acredita no Teu poder. Sei que a Tua palavra realizou em mim a perfeição. Por isso, sou uma pessoa sadia, curada, perfeita, alegre e bem-sucedida. Meu corpo, minha mente e meu coração agora estão em harmonia. Estou em paz, feliz e agradecido. Pelo milagre da palavra, tudo aconteceu em mim. Conforme a minha crença, estou curado. Alcancei o que tanto desejei. Muito obrigado. Amém. Testemunho de uma senhora. Zelina tem 50 anos de idade
e relata este depoimento. Há quase 20 anos vinha eu sofrendo de uma ciática. E isto me obrigava a dormir com um travesseiro sobre a perna esquerda, a fim de amenizar as dores terríveis. Ao longo desse tempo, fiz diversos tratamentos médicos e exames laboratoriais. Havia degeneração óssea ao longo da coluna. Submeti-me à fisioterapia, tração, massagem, forno de Bir e etc. Tomava analgésicos diariamente, além de injeções dolorosíssimas, vitamina B1 e B2. Todos os esforços eram infrutíferos até que, em assistindo a uma noite da cura, fiquei curada radicalmente. Sofri ainda de uma amidalite crônica, isso há aproximadamente 30 anos. Tinha mau hálito, complicações renais, como pielonefrite e outras. Não havia possibilidade de operação. Fiquei também curada noutra noite da cura. Há cerca de 2 anos eu havia sofrido um entorse no pé direito, fato esse que me obrigou a ficar com a perna engessada durante 2 semanas. Aparentemente curada. Quando apoiava o pé, sentia dores horríveis sobre o calcanhar. Era como se uma centena de agulhas aí espetassem. Fiquei curada disso também após mentalizações positivas. Permita-me contar também que sofria de forte enxaqueca durante 33 anos. Nas crises eu me isolava em quarto escuro e não me alimentava. Tomava até 6 comprimidos de analgésicos diários e injeções receitadas por médicos. Nada resolvia. Decidi curar-me pelo poder da mente e consegui. Depois de bem orientada, consegui acabar com esse rosário de males. Agora minha prece é assim: mal nenhum pode me afligir. Sou sadia, alegre e feliz. Sou calma, tranquila e serena. Sou dinâmica, próspera e triunfante. Sou amiga de todos e todos são meus amigos. Eu os amo e eles me amam, porque Deus habita em mim e Ele é perfeição. Amém. É isso, pessoal. Deixa o like, compartilha, comente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.